Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de 14 sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, a gente vai desmistificar questões básicas a respeito das eleições. A gente vai conversar com o desembargador do TRE, Dr. Herbert Kohn, e a gente vai entender um pouquinho aquelas dúvidas que a gente tem, bem práticas com relação às eleições. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta e vamos dar início ao nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, Dr. Herbert. Prazer recebê-lo aqui no programa. É um prazer meu estar aqui nesse programa, porque, inclusive, para informações de interesse público nessa rede aqui de televisão tão conceituada. Maravilha. Hoje a gente vai fazer um bate-bola de muitas perguntas, que são dúvidas, acho que de toda a população. A gente está chegando aí nas eleições, na verdade, e vamos com respostas práticas e para todo mundo entender, doutor. Primeiro, afinal de contas, para que servem as eleições? As eleições, ela é um meio democrático que tem origem na Grécia. Certo. Só que na Grécia a eleição era direta, não tinha deputado, não tinha senador. O povo decidia tudo diretamente. Quando tinha que aumentar um imposto, criar um cargo público, enfim, fazer um orçamento, o governo, o governador, que chamava-se o rei, o imperador, certo, convocava na que se chamava arena pública toda a população e o povo com a mão para cima votava as leis. Conforme ia aumentando o número de população, ficou impossível, porque você não teria como colocar milhares de pessoas num local só. Seria então, um plebiscito para cada demanda de decisão. Então, ia ser difícil. Então, essa representação que era direta do povo, criou-se a figura do deputado, para representar o povo. E os estados reclamaram que deveria ter alguém para representar os estados, o poder público. Aí criou-se a figura do senador. A eleição visa rigorosamente a fazer o pluripartidarismo e a democracia. Maravilha. O que é o título de eleitor? O título de eleitor é um documento que credencia o eleitor a votar. Ele é um documento que tem a equivalência de uma identidade, só que é uma identidade eleitoral. A gente sabe que ele pode ser retirado a partir dos 16 anos e é obrigatório a partir dos 18, não é isso? Exatamente. Se não tirar a partir dos 18, quais são as sanções, digamos assim? A lei tem algumas sanções. Vou citar aqui 3, no bate-resposta. Pergunta-resposta. Para a gente entender. Por exemplo, entre 16 e 18 anos, o voto é facultativo. Então, se a pessoa não votar, não tem sanção nenhuma. Ok. Após 18 anos, se não votar, a pessoa fica impedida de participar de licitação pública, concurso público, tirar passaportes, além de estar sujeito a multas. Sujeito a multa. A gente sabe que as eleições ocorrem a cada 2 anos, não é verdade? Ora para os cargos federais, ora para os cargos federais e estaduais, ora para os cargos municipais. E nesse momento tem muita gente que não vai lá. Não foi, não justificou. O que acontece, doutor? Está sujeito a uma multa que lamentavelmente é irrisória, ainda é irrisória, mas a penalização maior, como eu disse, é que a pessoa fica inibida de praticar atos cívicos, como viajar, tirar passaporte, como já disse aqui. A multa em si é irrisória e normalmente são anistiadas, o que é um erro do legislador. Então, por exemplo, na eleição desse ano, para ser bem objetivo, claro. as pessoas têm um prazo até 6 de dezembro
caso ele não possa votar, ele tem que ir no cartório eleitoral e justificar até o dia 6 de dezembro no primeiro turno. Isso é gratuito? Gratuito. Okay. E tem um prazo, após o Natal, dia 27 de dezembro, para ele justificar o segundo turno. Certo. Agora, um aviso, quem não comparecer num turno tem que justificar, quem não comparecer no outro tem que justificar. Não há dupla justificação. Então tem que, cada turno, eu não posso justificar antecipadamente. Agora, tem uma hipótese também, que no dia da eleição, por exemplo, a pessoa vota no Rio de Janeiro, mas está em Petrópolis. Certo. Está fora da sua zona eleitoral. Ele pode ir em qualquer cartório eleitoral ou em qualquer zona eleitoral onde está tendo uma votação e justificar no mesmo dia presentemente. Maravilha. E aí fica com a sua questão eleitoral resolvida e solucionada. Maravilha. Falando das eleições propriamente dito, a gente ouviu muito falar a respeito da biometria, dedinho. Petrópolis vai ter biometria para essas eleições? Não, só 7 municípios no estado do Rio de Janeiro têm biometria. Como foram selecionados esses 7? Olha, foi por amostragem, ou Certo. seja, o Tribunal Superior Eleitoral fez um sorteio público para evitar qualquer favorecimento, mas dentro de alguns parâmetros, cidades com tantos habitantes, cidade com menos habitantes. E, lamentavelmente, o Petrópolis não foi premiado. E nesse caso, eu vou citar aqui Queimados, Búzios, Niterói, São João da Barra. Veja, São João da Barra. Pequenininho. Pequenininho, porque é a prova que o sorteio funcionou. Maravilha. Qual é a importância, na sua avaliação, desse processo de transformação? Ou seja, a gente passa daquele título de eleitor que até hoje eu, cidadã, não só eu jornalista, mas eu cidadã, não entendo como é que não tem foto, porque você tem que levar um documento mais outro documento. Aquilo me incomodou sempre como cidadã. Como é que nesse processo de transformação, né? Então, assim, você tem que levar o título mais um outro documento e agora vai precisar, daqui a pouco vai ser só o dedo. Qual é a importância desse processo de avanço da tecnologia e de todo o processo eleitoral em si? Ele é mais prático, ele evita a dupla votação, que às vezes ocorria no sistema antigo. A pessoa votava aqui, votava no Rio, menos sujeito a fraudes, porque quando você coloca o dedo lá, as impressões digitais vale para todo o território nacional, a pessoa pode tentar votar onde for que não abre o sistema. Então ele é um progresso, realmente. Agora, a questão da falta de identidade de foto no título de eleitor, o TSE até estava pensando em criar um novo documento com foto. Essa era a questão principal. Tá? E isso aí está em estudos. O fato de ter o título de eleitor, ele não quer o título de eleitor é um documento eleitoral. Você pode ter um sistema de biometria, mas o título de eleitor vai continuar. Entendi. Maravilha. Esse ano, nesse primeiro turno, nós vamos votar em quantas pessoas? Olha, nós vamos ter que votar no primeiro turno, já que a eleição ela é nacional e regional, vamos dizer, estadual. Sim. Vamos ter que votar no seu candidato a deputado estadual, deputado federal, 2 senadores importantes, 2 senadores, e no presidente da República e no vice, que acompanha a chapa. E governador? E governador do estado. Então a gente está falando de 6 pessoas, mais um plebiscito. Mais um plebiscito, no caso aqui de Petrópolis, que inclusive eu votei favoravelmente ao plebiscito. Ao plebiscito. A gente recebeu aqui o professor Joaquim Eloy. Eu votei, embora eu tenha até os meus argumentos, se eu puder falar. Pode. Em 1 minuto. O seguinte, eu acho que a situação foi mal colocada. Por quê? Nós aqui falamos um pouco sobre isso. Porque a questão não é perguntar se é a favor ou contra. A questão deveria a municipalidade ter assumido a questão, o município, e poderia até criar regras, mas humanizar, porque os animais estavam lá jogados, todos sem nenhuma assistência veterinária, questões que ocorrem, e aí levou a população a mobilizar, fazer um abaixo-assinado e pedir um plebiscito. A prefeitura também apoiou, mas eu acho que o problema deveria ser resolvido através de regras administrativas. Hoje nós temos a opção ou é a favor ou contra.
Não pode haver argumentação. Não vai haver meio termo, não é verdade? Às vezes o meio termo, às vezes o caminho do meio é sempre o mais interessante. Uma regulamentação municipal. Tá? Mas hoje nós estamos no lugar dos cavalos, em outros países, tem até aquele trenzinho elétrico que as pessoas entram e vão passando pelos lugares. Sim, tem vários modelos e formatos. Ou seja, o turismo pode continuar de outra forma. São avaliações e a gente está aí mesmo. Esse momento de plebiscito vai ser interessante ouvir a população. Vamos voltar um pouco ao início, né, lá na Grécia, em que todo mundo tinha o direito de definir algumas questões. Então a gente já sabe que vai votar em 6 pessoas, nesses cargos todos. Existe uma ordem de votação. Como é que é essa ordem? Você sabe nos dizer? Sim, a ordem de votação, no que sentido? Lá no dia da teclinha. No dia da teclinha você vai votar de acordo com a ordem de chegada em primeiro lugar. Algumas pessoas têm prioridades. Por exemplo, no caso, juízes eleitorais, eles podem votar sem fila. Certo. Tá? Membros servidores da Justiça Eleitoral, pessoas idosas, pessoas grávidas ou pessoas incapacitadas. Esse pode chegar a qualquer hora e não haverá ordem. Pessoas sem esses requisitos ficam na fila. Mas o movimento é rápido, não haverá fluxo impeditivo. Impreterivelmente até as 5 horas da tarde, não é isso? Às 17 horas. Início e término. Início e término. Maravilha. No segundo turno, a gente normalmente temos um problema maior, que é dos fusos horários que começam a ser mais... Eu li uma matéria hoje que não tenho certeza se é fato, mas me parece que o governo federal pediu para estender o início do horário de verão até dia 18 de novembro. Então, talvez a gente esse ano tenha uma questão aí mais fácil com relação ao horário de verão. Exatamente. Agora, vamos para uma questão bem prática. Pode levar cola com o número de quem a gente vai votar? Poder levar cola? Pode. Ótimo. Pode levar até Pode levar cola como, doutor? Pode levar junto com o seu título de eleitor, o seu lá, o número para que você possa colocar lá no momento do voto. Na urna eletrônica. Na urna eletrônica. Agora, não pode colocar aquela cola na urna. Tem que ser a cédula que vai ser dada pela Justiça Eleitoral no local, na mesa eleitoral. Certo. Você pode levar apenas pessoas que não lembram, que não são mais idosas. São muitos números, muito número, pode levar para poder transcrever na cédula da Justiça Eleitoral. Agora, cuidado, o que vai colocar na urna é a cédula oficial da Justiça Eleitoral. A cola tem que trazer de volta. Maravilha. Agora, tem uma questão muito importante, não é? É a questão da cola ser obrigatoriamente em papel. Ela não pode ser uma cola no nosso celular, não é verdade? Porque na urna eletrônica a gente não pode entrar com celular. Nem com celular, nem com câmera, nem com filmadora. Por quê? A finalidade é resguardar o eleitor e o pleito eleitoral. Porque pode ser que alguém queira bater foto do seu voto. Para depois... Sim, nesse processo ilegal de compra de votos, ali você teria como comprovar essa situação. Então, a Justiça Eleitoral, por precaução, para resguardar o pleito eleitoral e o próprio eleitor, proíbe. E se entrar... Então, como é que vamos bem prático? Chegou no local, eu estou levando o celular, eu tenho que deixar na mesa com o mesário. Certo. Na saída, eu retiro meu celular, minha máquina filmadora. A lei considera como crime e paga uma multa se levar. Se a pessoa levar escondido e for pego em flagrante, ele está sujeito a 2 penas, uma de multa e uma de prisão em flagrante, cuja pena pode ser até 6 meses de prisão. 6 meses de prisão, porque você teimosamente ficou com o celular no bolso. Então, isso é uma questão muito importante. Se ficar com o celular no bolso e levar dentro da eleitoral, é uma irregularidade, ele pode ser retirado do local. Agora, se você fazer simples, examinar e verificar que ele bateu a foto do momento eleitoral, da votação dele, do candidato que ele escolheu, ele está sujeito a uma prisão em flagrante e levado para a delegacia, onde será autuado. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo cheio de informações relevantes para todos nós que às vezes ficamos cheios de dúvidas com relação às eleições. Fica com a gente que a gente volta rapidinho.
Se a nossa aposentadoria já estava em risco no governo Dilma, Temer assume o cargo com a promessa de acelerar a retirada de direitos e aprovar uma contra-reforma da Previdência até o final do ano. Através de reportagens e propagandas, tentam convencer a nós, trabalhadores, de que a Previdência dá prejuízo e que, por isso, a reforma seria um mal necessário. Isso tudo não passa de mentira. Mais da metade desse suposto rombo é causado pelo próprio governo, com renúncias de contribuições previdenciárias que deixaram de ser cobradas de empresas. Além disso, para chegar nesse rombo, o governo finge que todos os benefícios da Previdência deveriam ser pagos com as contribuições dos trabalhadores e das empresas. Na verdade, a Previdência faz parte do sistema de seguridade, junto com a saúde e a assistência social. Esse sistema tem um modelo de financiamento tripartite, previsto pela Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, há também impostos e receitas que deveriam ser repassadas pelo Estado. Quando a conta é feita como manda a Constituição, a Seguridade Social arrecada mais do que o necessário, com sobra. Mas a maior parte dessas receitas é historicamente desviada para outras áreas. Mecanismos como a desvinculação de receitas da União são usados para tirar dinheiro de áreas sociais e favorecer empresários e banqueiros com o pagamento da dívida pública. O governo maquia os dados para encobrir a retirada de direitos. O objetivo por trás da mentira do rombo é liberar mais recursos para o pagamento da dívida pública e ainda abrir o mercado lucrativo para os empresários da Previdência Complementar. Empresários, políticos e a mídia comercial estão juntos para tentar jogar a conta da crise nas nossas costas. Mas nós, trabalhadores, somos a maioria da população. Estamos nas escolas, nos hospitais, nas fábricas e juntos podemos impedir qualquer tentativa de retrocesso. O caminho para barrar o desmonte da Previdência é a construção de uma grande greve geral. Ajude a espalhar essa ideia e junte-se à luta em defesa de direitos. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade a esse bate-papo, desmistificando, entendendo e aprendendo sobre as eleições que vão ocorrer agora no próximo final de semana. Doutor Herbert, o que é voto em branco? Olha, voto em branco é aquele voto que o candidato não exerce sua votação. Ele deixa de exercer a votação não votando em ninguém. Ele é contabilizado? Por que ele fica em branco? Porque é um voto vazio, ele não escolheu ninguém. Então, por atribuição popular, começou a ser chamado voto em branco. Maravilha. Ele é contabilizado de alguma forma? Não. Quando a gente entende assim, 50 e tantos % da população votou no fulano, esses 50 e tantos são só dos votos válidos, não é isso? Válido. O que é voto válido? São os votos que a pessoa realmente exerceu. Então, votos em brancos. Que é a abstenção. Uhum. Tá? Ou votos nulos, que são aqueles votos que a pessoa ele não marca dentro da cédula, ele marca em 2 candidatos quando deveria escolher um. Uhum. E agora no sistema de urna eletrônica coloca um número que não existe. Aquilo que não existe, então esse é considerado, quer dizer, na cédula que eu estou dizendo, é cédula eletrônica. Ah, sim, ok, maravilha. Tá. É cédula, eu, Carla, ainda fico presa no papelzinho, mas é cédula eletrônica. Isso mesmo. Quando está circulando na coisa WhatsApp, que se você anular um voto para um daqueles 6 que a gente vai votar, anula tudo. Verdade ou mentira? Não é verdade. Se você deixar de votar, anular num determinado candidato, o próprio sistema tem meios de captar os votos válidos. Os outros, maravilha. Como é que são, de fato, aferidos os resultados? Ou seja, como é que a gente chega no final e entende que aqueles votos são reais? Através de um programa que tem o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, todos acompanharam esse programa. Certo. Tá? Os votos válidos são exatamente aqueles votos que não são nulos nem abstenção,
portanto, são o coeficiente geral. Eu desconto os votos nulos, os votos brancos, que são as abstenções, e exatamente aqueles votos que foi exercido, eles são considerados votos válidos. Eles é que computam o resultado eleitoral. Maravilha. Lembrando que, para eleições majoritárias, o sistema é um de apuração, de coeficiente, para deputado e senador é outro. Tem a majoritário, a gente está falando do presidente e do governador. Que significa, na prática, que se teve 100 votos, vai ser eleito se o outro teve 50. O outro é aquela confusão louca que a gente vive tentando entender, que tem a ver com a legenda, não é isso? Legenda, coeficiente partidário, uma matemática de divisão de quantos votos teve o partido, dividido pelos quantos votos teve quer dizer, a legenda e quantos votos teve o candidato. Aí, entre os candidatos mais votos, se o partido, por exemplo, teve 300 mil votos, tá? na legenda, e também aí se confunde do próprio candidato, somando todos os candidatos que ele colocou, e na soma do coeficiente, que é calculado pelo número de eleitores. Então, quantos que precisa? Então, se um partido teve 500 mil, entre todos os deputados, 500 que foram candidatos, 500 mil votos, ele pode fazer pelo menos 3, pelo um cálculo assim, 3 deputados. Entendi. É uma conta meio estranha. O coeficiente é 160 mil e tal, então você vai fazendo... Contas... E aí tem a sobra também, pode eleger mais um. Isso aí. Agora vamos para questões bem práticas do domingo, dia 7 de outubro. Pode ir de camisa com o nome e o número do candidato? Pode, a pessoa pode ir, mas não pode, tem que ir silencioso. Não pode o que é ir silencioso? Ele não pode ir em grupo fazendo aquele uaê, gritando, entrando, e com um grupo fazendo... que ele está fazendo propaganda eleitoral no dia da eleição. Ótimo. Então, eu, cidadã, imbuída do meu direito de ir sozinha fazer o meu voto, posso estar com uma camisa com o número. Pode ser bottom. Pode ser bottom. Adesivo, qualquer coisa. Pode. Mas se eu tiver com várias outras pessoas, não pode? Não, se você tiver com várias pessoas, um próximo ao outro, que não se conhece, não foi organizado em grupo. Mas grupo organizado não pode. Não pode. Agora, coincidiu que você entrou, tem mais 3 na frente, você fazer pode... Fazer se o candidato que a gente escolhe desde que você é silencioso e não se comunique com ele, tornando aquilo que é individual em grupo. Maravilha. Se for pego fazendo grupo? Se for pego fazendo em grupo, pode ser dado considerado como propaganda eleitoral no dia da eleição. Que é crime. Que é crime e multa. Multa e prisão? Prisão, em flagrante. Prisão em flagrante. Quando a gente pensa em eleições, a gente está muito acostumado com uma coisa que chama boca de urna e com aquela sujeira nas ruas. Eu moro aqui em Cascatinha e, Nossa Senhora, ali perto do Clube Bogaria, aquilo vira um lixo. Isso é crime? Como é que é isso? Como fazer? Se eu, cidadã, não gosto disso, o que eu faço? Bom, veja bem, em primeiro lugar, nenhuma propaganda no dia da eleição pode ser feita. Certo. Nenhuma. Boca de urna, que é considerada próximo ao recinto onde vai ser feita a votação, está vedado. Qualquer tipo de propaganda, carro de som, enfim, qualquer tipo de propaganda no dia da eleição é considerado crime. Certo. A lei fala boca de urna porque é naquela mais próxima onde vai fazer a votação. Okay. Está proibido, leva a multa, pode ser conduzido para a delegacia de polícia. E quem souber que é contra, pode denunciar. Maravilha. Como denuncia? Essa e outras questões. A Justiça Eleitoral em Petrópolis, no caso aqui, e o TRE no Rio, o TSE em Brasília, tem meios de comunicação disponíveis para fazer uma denúncia na hora. É só a pessoa ver. Vai ser divulgado pela imprensa ou entrar no site do TRE, da Justiça Eleitoral do TSE, que tem lá os telefones, inclusive das ouvidorias. Maravilha. Doutora Herbert, ainda tinha um monte de perguntas, mas nosso tempo chegou ao fim. Muito agradecida pela sua presença, foi um prazer. Espero
Quem sabe a gente não consegue marcar um outro programa antes do segundo turno para falar mais algumas outras questões a respeito da importância da eleição. Eu estarei aqui também, eu que agradeço retornar esse canal conceituado, sob a sua direção. Obrigada. Agradeço a união dos sindicatos também, Com certeza. que me honrou com esse convite, e eu estarei à disposição para, a qualquer momento, vir aqui para trazer maiores esclarecimentos públicos. Muito Obrigado. agradecida. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana, sempre com um novo programa, fazendo com que a gente entenda um pouco mais dessa sociedade razoavelmente louca em que a gente vive. Um abraço grande e até a próxima semana. Tchau, tchau.